Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que acompanha e assiste o nosso canal, você que tem tido paciência de nos assistir, tá certo? Deixar mais uma palavra para vocês, para que nós possamos refletir naquilo que Deus pensa e quer de nós, para que possamos ter uma vida melhor, tá certo? Mandar um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo. Não tenho como falar o nome de todos aqui, mas todos vocês que estão inscritos no meu canal, meu muito obrigado por acreditar na gente, por torcer pela gente, por participar do nosso crescimento ministerial e espiritual. Quando você nos acompanha, você nos apoia, nos ajuda a crescer e aos poucos, nós vamos crescendo. Diz a Bíblia que o cristão é como a luz da aurora, e vai raiando, brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Ok? Quero deixar uma palavra rápida para vocês aqui. Hoje, o tema dessa palavra é liberdade cristã. É uma introdução. O assunto ele é um assunto extenso e demanda mais tempo para se falar, mas eu estarei dando apenas uma introdução, tá certo? Está baseado no livro de Gálatas, no Novo Testamento, livro de Gálatas. Ele está antes de Efésios, tá? Gálatas está antes de Efésios e logo após 2 Coríntios. Bom, carta de Paulo aos Gálatas, aos irmãos da Galácia. Bom, então o verso 13 diz, do capítulo 5 de Gálatas, verso 13, diz assim: porque vós, irmãos, não fostes chamados, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, a ser livre. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Esse é um texto que eu estou lendo. Ele é um texto que faz parte de uma palavra que Paulo estava falando aos irmãos, para que os irmãos pudessem entender um pouco. Hoje tem uma expressão que se diz aí, liberdade de expressão, que é interpretada de maneira enganosa. Liberdade de expressão, em que as pessoas podem falar o que quiser, ser o que quiser, mudar de personalidade a hora que quiser, mudar de jeito a hora que quiser, fazer o que quiser. E isso também tem chegado em alguns segmentos religiosos, algumas linhas de pensamento têm interpretado essa liberdade, e a Bíblia tem ficado, a palavra de Deus tem ficado em segundo plano. Compreende? Se nós formos servos de Deus e não absorvermos os seus ensinamentos, os seus estatutos, nós estamos perdendo nosso tempo. É impossível isso. Você honrar a Deus, dizer que ama, dizer que o venera, mas não guarda os seus estatutos, não guarda os seus conselhos. Lá no Salmo 1, o que diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Está entendendo? Para você ser um servo de Deus, você não precisa ser aquela pessoa também tão fechada,
ou que não fala com ninguém, que não dá um bom dia, que não dá uma boa tarde. Muito pelo contrário, eu estou falando aqui de a pessoa confundir liberdade e fazer tudo o que quer fazer e ainda dizer que é servo do Deus Altíssimo. Não, Deus nos chama a uma condição, tá, separada das orgias e do pecado. Quando nós voltamos aqui no início do capítulo 5, que fala assim: estais firmes, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Está entendendo? Ou seja, você abraça a Deus, abraça os seus preceitos, e por uma corrente de pensamento, agora você volta a praticar as mesmas práticas que você praticava antes. Não é incoerente? O segredo de se viver nesse mundo, nesse século presente que nós estamos aqui, que é da nossa geração, a minha geração pegou várias fases, várias linhas de pensamento, de gerações, de eras que terminam e que começam. Certo? Então, para se viver nesse tempo hoje, você precisa prestar atenção muito bem nas coisas que estão ao seu redor. Você não pode sair por aí acreditando em tudo que você ouve. Você não pode aderir tudo aquilo que se propõe. Vários, devido ao sistema atual e devido à condição financeira, o ser humano, ele acaba, ele por si, seja ele um líder religioso, líder de um grande empreendimento religioso, ele acaba abrindo concessão, abrindo mão de preceitos, de ordenanças divinas, simplesmente para capricho humano, para não perder algumas coisas. Acaba cedendo. A vida cristã, o cristianismo como um todo, ele em parte é político. Então, quando o homem se comporta dessa forma, se comporta desse jeito, ele acaba conduzindo todo um povo a um estado de vida, a um estado de vivência sem a presença de Deus. E tudo não passa de meros discursos vazios, sem a essência espiritual, aonde o ego e a sabedoria humana tomam espaço. E muitas vezes nós olhamos para as coisas grandes e tiramos e dizemos e fazemos juízo dessas coisas grandes como se elas fossem o motivo da presença de Deus, e às vezes Deus não está ali, né? E Deus muitas das vezes na sua palavra, ele nos diz, para nós, se quisermos conversar com ele, nós temos que nos conduzir a lugares aonde a simplicidade, né, chama a atenção da sua presença. Quando Jesus ia orar, onde ele ia? Ele ia numa sala bem arrumadinha, ele era o mestre. Ele ia numa sala bem arrumadinha, ele ia numa reunião. Não, ele ia no Getsemane. Está entendendo? Então, ele sabia que ali no Getsemane, ele ia falar com o Pai. Tá certo que hoje nós não vamos conseguir chegar ali no Getsemane. Eu vou visitar, sim, Israel um dia. E vou lá onde ele orou. Agora, interessante é que Jesus, quando ia buscar a Deus, ele procurava lugares, né, onde não tinha, digamos assim,
participação da glória humana. Tá certo? Então as pessoas se confundem com isso. Hoje as pessoas estão julgando as coisas simplesmente com o olho. O olho vê o volume e já diz que aquilo ali já define como prosperidade, já define como bem-sucedido, já define como já está consolidado, o olho. E às vezes a gente não sabe o que está por trás daquilo ali. Então nós temos que separar uma coisa. Temos liberdade de viver? Temos. Mas isso não é motivo para nós vivermos de qualquer jeito e ainda dizermos que estamos servindo a Deus. Olha só, verso 2 do capítulo 5. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar Cristo, de nada aproveitará. Porque havia uma confusão ali dessas coisas. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, pela lei da graça tendes caído. Porque havia uma confusão ali. Havia uma confusão entre circuncisão, entre lei e a graça. Essa questão da interpretação. Porque pelo Espírito, porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. O que se diz? A circuncisão era um ritual. Era um ritual que tinha que ser feito, que dava visibilidade e mostrava, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas estão presas a rituais, mas na prática não guardam os preceitos de Deus conforme deveriam guardar. O que é ritual? O nosso tempo hoje é. Quais são os nossos rituais hoje? Já que estamos num outro tempo. Ir à igreja, ir nos cultos, ir nas orações. Mas fazemos muitas coisas que os ímpios fazem. Quando nós voltamos aqui no livro de Coríntios, capítulo 10, e verso 23, o que está escrito para nós encerrarmos? Todas as coisas me são lícitas. Isso quer dizer que eu posso fazer todas. Mas nem todas as coisas me convêm. É lícito, é liberado. Mas aonde eu estou, quem eu sou, a quem eu sirvo, isso definirá quais serão os meus passos. Eu não posso dizer que sou servo de Deus e continuo nas práticas do pecado. Isso é uma tremenda incoerência, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Podemos viver aqui no meio de tudo, de todas as coisas aqui, mas temos que escolher a viver uma vida de um cristão chamado por Deus. Qualquer movimento que surja aí, muitos crentes estão aderindo. Vão aderindo. E depois eles ficam desfigurados como cristãos. Você não consegue interpretar um cristão ali, um que serve a Deus ali. Então, a liberdade cristã, ela é muito importante porque ela nos libertou do pecado. Então, se ela nos libertou do pecado, por que nós vamos voltar a praticar o pecado novamente? O adultério não é lícito. Tem muita gente que faz, mas não é lícito. Nem na lei do nosso país, Brasil, se você for levar isso mesmo a cabo, se você for levar isso à frente, levar isso a juízo, a questão do adultério, o traído, ele precisa ser ressarcido. Então,
nem a justiça brasileira, que é o nosso país, que é um país um pouco liberal, nem a nossa justiça aceita isso, apoia o adultério. Já tem uns segmentos religiosos ensinando essas coisas. A prostituição é um ato ilícito. Você tem que escolher: eu quero ser um prostituto. Então você não é servo de Deus. Simples assim. A fornicação, que é o envolvimento casado com solteiro, é um pecado. Você acha justo? Você acha justo isso? Essa bagunça? A pessoa vai lá, casa no altar, faz jura de amor um para o outro e depois vira essa salada mista aí, igual você está vendo aí. Que negócio é esse? Que brincadeira é essa? As crianças estão com vergonha dos adultos, porque os adultos estão fazendo feio. Nós temos que levar uma vida séria, porque senão a nossa caminhada aqui será em vão. Então, muitos males, grave isso na sua cabeça, muitos males que sobrevêm na vida das pessoas, a maioria desses males é a pessoa que projeta, é a pessoa que procura criar meios ou ações para que esses males entrem, ou seja, abre a porta para o mal entrar com as ações. Nós podemos viver com todo mundo, conversar, trabalhar junto, negociar junto, porque não tem como você sair desse sistema. Você está aqui, você está vivendo aqui. Agora nós precisamos viver com a mente voltada para Cristo, se somos servos de Deus. Que negócio é esse? Que onda é essa? O santo separado de Deus, ele tem que saber aonde ir. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz, pode digitar aí na sua pesquisa de internet, que nós temos que ir aonde os santos possam ir. Se os santos não podem ir em lugares suspeitos, nós temos que tirar o nosso pé dali. Para que nós tenhamos uma vida, um sentido de vida cristã e não ficar nesse fogo de palha igual muitos estão aí, nós precisamos nos envolver com Deus. A Bíblia diz que aquele que quer se envolver com Deus, que aquele que quer ter a santidade de Deus, ele tem que se afastar do pecado. O que está dizendo Romanos 8? Romanos 8, o que diz? Ei, glória! Eu tenho que parar aqui, porque já deu o tempo já. Romanos 8, que fala da nova vida debaixo da graça. O que diz aqui? Porque, verso Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão. Não. Quem escraviza o homem? É o diabo. O diabo dá uma sensação de liberdade para a pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa está sendo conduzida à morte eterna, a gente sabe. Porque o diabo é espírito, você é de carne. Então ele tem mais vantagem, ele tem vantagem sobre você. Então você tem que tomar cuidado com isso, ficar ativo com ele. E sabe como você vai ficar ativo com o diabo? Sendo espiritual. Está entendendo? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. O mesmo Espírito testifica conosco, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Olha que coisa abençoada, olha que profundidade. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Tá certo?
Então, em Romanos 8,32 diz que nós devemos se afastar do pecado. Nós devemos viver uma vida separada para Deus. Então a Bíblia diz lá em Tiago também que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí deu ruim. Então o que eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, repense sua vida. Não viva uma vida cristã de qualquer jeito, porque daqui a pouco você será o próximo a ser engolido pelo inimigo, chamado diabo, o inimigo de nossas almas. O cuidado, seja um cristão conforme a palavra está te dizendo, seja santo, mas com sabedoria. Para você entender, você precisa ler, estudar a palavra de Deus, tirar pelo menos 15 minutos diários de leitura, para você conseguir compreender. Muitos cristãos não têm hábito de ler a Bíblia em casa, e isso é uma perda grande, porque não conseguem entender as coisas de Deus, não conseguem compreender aquilo que Deus está colocando. E eu percebo muito nos eventos que a gente vai, e é muito tempo que se dá para louvores e outras coisas. Não é errado, mas o tempo da mensagem é curto demais. E as pessoas, na hora da mensagem, levantam-se, saem, vão embora. Mas é ela que salva. A palavra é que traz vida, é que abre a nossa mente e mostra a nossa atual condição. Temos que clamar pela santidade de Deus em nossas vidas, clamar pela espiritualidade. Se nós clamarmos a santidade de Deus na nossa vida, automaticamente o pecado vai nos deixando. Então, e nós também vamos se envolvendo com Deus, não vamos ter tempo de se envolver com o pecado. Você que é membro da sua igreja, ajude o seu pastor, tá certo? Ajude o seu pastor, pergunta a ele o que ele precisa para você ajudar, se ajudar na oração, se ajudar no evangelismo, você ajudar no serviço da igreja. Você está ali porque você, estando em atividade, você está ajudando o reino de Deus e você também está crescendo como pessoa. Você que é obreiro, servo de Deus, foi consagrado a obreiro, consagrado a ministro do Senhor e está em casa, está parado, está aborrecido com alguma coisa, não, retome seu caminho. Um pouco de diálogo faz com que as coisas melhorem. Diálogo para melhorar. Fala assim, olha, vamos pensar no positivo. Quero deixar aquelas coisas que aconteceram para trás, porque eu quero ser salvo. Vim aqui te pedir perdão, para a gente poder continuar caminhando e fazendo a obra de Deus, porque muitas almas estão sedentas, né? Porque o inimigo, ele é mau. Quando a gente dá lugar ao diabo, o que ele faz? Ele nos cega, ele nos impede de pregar o evangelho da salvação. E às vezes nós deixamos essas coisas acontecer com a gente e perdemos a direção do céu, tá certo? Não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade é uma coisa, é você ser livre da escravidão, de julgos pesados, você ter liberdade de ir e vir, de trabalhar, de negociar. Isso é liberdade, de ser o cristão que você é, isso é liberdade. Agora, libertinagem é você confundir, achar que você pode viver na orgia e ainda ser servo de Deus. Não, temos que separar as coisas. O santo não se mistura com o profano e vice-versa. Então, quando nós fazemos uma escolha, nós temos que assumir ela. Que Deus abençoe a todos e Deus dê graça a todos. A gente volta a conversar no próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém?